Deus, querida mãe. O teu sim nos trouxe a vida e o amor. Geraste para nós o Salvador. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Olá, você que está ligadinho na programação da TV Claré. Nós estamos iniciando a reza de mais um Santo Terço aqui no nosso programa, o Santo Rosário, nesse mês em que nós somos chamados a nos prepararmos para celebrar o nascimento do nosso Salvador, Jesus Cristo. E nós queremos, no início desse nosso programa, pedir as luzes, as graças do Espírito Santo sobre a nossa vida, sobre as pessoas que nós amamos, queremos bem, pelo nosso ambiente de trabalho, que o Senhor abençoe, que possamos sentir essa presença maravilhosa de Deus que sempre se apresenta no meio de nós. O próprio Cristo nos disse: onde dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu ali estarei presente. Nessa confiança, nessa certeza que nós estamos aqui todos os dias, porque acreditamos que Jesus sempre se faz presente em nossa vida. E pedindo essas luzes, essas graças com a oração do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E Maria respondeu: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente aquelas que mais precisarem da vossa infinita misericórdia. Hoje, terça-feira, nós meditamos os mistérios dolorosos. O primeiro mistério, a agonia e a oração de Jesus no Horto das Oliveiras. Você pode participar do nosso programa mandando o seu pedido de oração, de agradecimento através do telefone da nossa redação, o 21 11 7000, ou através do WhatsApp,
99464-4958. Os números dos telefones aparecem aí na sua telinha. E nós queremos colocar nesse primeiro mistério doloroso alguns irmãos que já nos enviaram, desde a semana passada, desde ontem, alguns pedidos de oração. A Nivalda Soliderá, ela pede oração por todos da sua família. A Dirce Campos também pela saúde, por todos os desempregados. A Maria Helena reza também por sua família. Temos a Dalila Momesso pelos filhos, pelos netos e também pelo seu esposo. Patrícia Cristiane Souza Costa, por todos os que estão agonizando nos hospitais. A Adelina Serri, pela política do nosso Brasil e também por Silveira Camargo e Serri, pelas famílias. Célia Camargo pede oração pela família e também ora. A esses nossos irmãos, em suas necessidades, em seus pedidos, rezemos esse primeiro mistério doloroso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente aquelas que mais precisarem da vossa infinita misericórdia. O nosso segundo mistério doloroso, nós contemplamos
o aprisionamento e a flagelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Queremos, nesse segundo mistério, agradecer a você que nos acompanha, sobretudo que reza conosco, que está sempre ligado, que você possa também falar na sua comunidade, falar para o seu vizinho que nós estamos sempre aqui ao vivo às 8h30 da manhã, rezando o Santo Terço, para que muitas pessoas possam rezar conosco e fazer esse grande momento de fé, de devoção, de oração, pedindo as bênçãos de Deus através das mãos maternais de Nossa Senhora. Nós temos aqui o Adriano Camargo. O Adriano pede as suas orações pela saúde dele. Deus abençoe você, Adriano. Obrigado pela participação. André e Genivaldo também reza pela família, em especial pela Lívia Maria, pela saúde da Lívia Maria. Que Deus abençoe e restaure a saúde da Lívia Maria. Claudemir Pompeu, as orações por toda a sua família. José Galdino, olá Padre, abençoado dia. Peço oração pelo Brasil, pelos nossos governantes. A minha colega psicóloga, Keiko Dávila, ela reza pela família dela, em especial o netinho dela que vem chegando. Deus abençoe, surpresa, hein, Keiko? Deus abençoe você. E o seu netinho que está aí, né, em gestação, está chegando. A Sheila Maria também, ela está pedindo oração pelo genro dela. O genro dela vai fazer uma cirurgia complicada. Que Deus abençoe e seja feita a vontade de Deus na vida desta família. Obrigado, Sheila, pela presença. A Sheila, que é lá, se eu não me engano, do Rio de Janeiro, nos acompanha pelas redes sociais. Gilberto Donizete, peço oração por toda a minha família. Esses nossos irmãos, em seus dramas, em suas necessidades, rezemos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente aquelas que mais precisarem da vossa infinita misericórdia. O nosso terceiro mistério doloroso, nós contemplamos Jesus sendo coroado por uma coroa de espinhos, o colocaram em sua cabeça. Você pode ligar aqui na nossa redação, deixar o teu pedido de oração, de agradecimento através do telefone 2011-7000 ou através do nosso WhatsApp, o WhatsApp da TV Claré, 994644958. Durante todo o horário comercial, também no momento das reprises do nosso programa, você pode participar, que o Padre Jorge, com muito carinho, estará colocando as suas intenções na nossa caixa de orações. Nós temos aqui também a Lucélia Quirino, ela está precisando de um emprego, por isso ela reza para que Deus abra as portas do emprego para ela e também reza por toda a sua família. José Lúcio Fonseca, oração pela minha família, já está. José, obrigado pela participação. A minha amiga Maria Dorta, olá Padre Jorge, peço por todas as pessoas que estão enfrentando um câncer para que tenham fé nesta caminhada. Possamos rezar pelos nossos irmãos enfermos, por aqueles que estão fazendo uma quimioterapia, uma radioterapia, que o Senhor dê consolo, paz e tranquilidade para que possam passar por esse momento em suas vidas. O César Rafael, ele pede a bênção, também está pedindo oração pela prima dele, a Priscila Bustamante. Ela está até agradecendo aqui. Deus abençoe. Também reza pelos doentes e pelos desabrigados. A Carla Eduarda também pede oração, pedindo um emprego aos familiares e amigos. Rezemos por esses nossos irmãos em suas necessidades. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente aquelas que mais precisarem da vossa infinita misericórdia. Olha o nosso quarto mistério doloroso, nós contemplamos Jesus que, abraçando e carregando a cruz, o leva para fora de Jerusalém até o Monte Calvário. Que nós possamos aprender com o Mestre Jesus a saber e carregar a nossa cruz. Nós amamos a cruz de Jesus porque sabemos que depois da cruz existe a ressurreição, a vida nova. Essa vida nova que está sendo gerado no seio, que foi gerado no seio da Virgem Maria e que nós iremos celebrar mais uma vez neste Natal. Nós temos aqui mais alguns irmãos que nos enviam o seu pedido de oração, de agradecimento. Temos a Josefa, ela reza pelos filhos, por todos os doentes, pela tia dela que ainda se encontra no hospital. Que Maria abençoe a cada um deles e passa na frente. A Keila Bonfim agradece a Deus pela vida, pelo trabalho, pela saúde, pelo dom da vida. Que o Senhor abençoe também todos os aniversariantes deste dia aqui de novembro que nós estamos vivendo. A Fernanda Rodrigues pede oração pela saúde dela, pela família, pelo namorado, pela cirurgia da tia Ione, que seja tranquila, Deus abençoe. Também aqui a Ione logo abaixo também pede oração, porque no próximo dia 6 ela irá fazer uma cirurgia. Que Deus abençoe você, Ione, boa recuperação. Tudo está nas mãos de Deus. O Davi Lima pede oração pelo Pedro e também pela Dora Lúcia. Adriana Boer, olá Padre, rezo pela minha cirurgia e pela recuperação. Deus abençoe. Adriana, obrigado pela participação. A Nádia também, hoje ela pede pela saúde dela. Deus abençoe você. Deus abençoe levando paz, tranquilidade, serenidade, não é? Na tranquilidade nós somos curados também. A Sandra Gomes Reis, ela pede pela saúde das famílias, todas as famílias que estão nos assistindo, né? Como é bom nós sabermos que existe muitos irmãos que rezam conosco e que se compadecem com o sofrimento, com os dramas, e assim a gente vai construindo e revolucionando através do amor, do perdão, da reconciliação. Deus nos ama profundamente e por isso Ele nos dá esse momento de oração, de comunicação com Ele. Que sejamos gratos a Deus por tudo aquilo que Ele coloca em nossa vida. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade,
assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente aquelas que mais precisarem da vossa infinita misericórdia. O nosso quinto e último mistério doloroso, nós contemplamos a morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele menino que nasceu no Natal seria e é o nosso Salvador. Nós queremos colocar aqui mais alguns irmãos que nos colocam aqui as suas intenções. Você também pode participar mandando o seu pedido de oração através do nosso telefone, o 2011-7000, ou através do nosso WhatsApp, o 99464-4958. Nós temos aqui a Adriana Santos, ela reza em ação de graça pelo esposo dela, o Sidney Martins. A Lourdes Maria também pede oração pela família. A Aparecida Zaquete quer rezar pelos jovens, pelos adolescentes. Possamos rezar também pelas nossas crianças. O Eduardo Aguiar, peço oração para que tudo dê certo no exame que a mãe dele irá fazer. Deus abençoe você, Dudu, reze com fé. O filho que reza pelo pai, pela mãe, é honrado também diante de Deus.
José Eugênio Chagas, ele agradece em ação de graças pelas crianças João Pedro Felipe, Deus abençoe José. A Lourdes Dragoni, minha amiga lá de assistência, dá aqui o seu alô, o seu bom dia, Deus abençoe. Margarida Rodrigues, pela saúde de toda a família. Temos aqui a Lígia Ribeiro, lá de Batatais, ela reza pela alma da Terezinha Pires, falecida. Rosimeire Freire também pede pela saúde, pela família. Minha amiga Débora Cardoso, pela minha família, Deus abençoe a todos da família da Débora. A Adelita também, sempre aqui presente, ela reza pelo Rogério, seu namorado, pelas famílias, pelo Brasil e pelo mundo inteiro. O Alexandre Cruz também reza pela sua maturidade afetiva e a nossa amiga lá da assistência, a Thaís Helena Albigese, reza por toda a família. A esses nossos irmãos, rezemos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente aquelas que mais precisarem da vossa infinita misericórdia. E nesse momento eu convido a você a se consagrar a Deus, a tua vida, a tua semana, essa nossa terça-feira,
esse nosso mês em preparação à grande celebração do Natal, colocando em nosso coração aquela esperança do que o Cristo realizará todas as suas promessas, rezando pelo nosso ambiente de trabalho, pelo nosso emprego, pelas nossas empresas, rezando pelas pessoas que pedem as nossas orações, nos consagremos a Maria. Infinitas graças vos damos, soberana Rainha, pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberai. Dignai-vos agora e para sempre, tomarmos debaixo do vosso poderoso amparo, e para mais vos agradecermos, vos saudamos com uma salve, Rainha. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nos volvei, e depois desse desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. E a você que nos acompanhou, você que reza conosco, você que tem devoção ao Imaculado Coração de Maria, São José, desça sobre você, sobre tua casa, sobre tua família, sobre os teus relacionamentos, por esse período de férias, de descanso, a bênção de Deus Todo-Poderoso e Misericordioso. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.